Oi gente, meu nome é Kathleen e hoje eu tô aqui pra falar sobre o 7º episódio da segunda temporada de Fundação, que já está disponível lá no Apple TV+. Se você é novo por aqui, toda semana eu faço um vídeo comentando o episódio da semana e todos os vídeos estão reunidos aqui nos cards pra você estar conferindo também. Já te convido pra deixar o seu like se você gostar e se inscrever no canal pra não perder mais nenhum conteúdo que eu trago por aqui. Bom, então vamos conversar sobre o 7º episódio da segunda temporada de Fundação. Nós estamos na reta final da temporada, agora faltam só mais 3 episódios pra acabar e a série vem ficando mais intensa, né, mais interessante com o passar dos episódios. Mas até agora nós não vimos a guerra que foi prometida, né? Eu acho que ela tá muito perto de acontecer, mas eu espero que não fique só ali pro último episódio. E como sempre, nós tivemos alguns arcos sendo mais desenvolvidos nesse episódio e vamos comentar sobre cada um deles. Eu quero começar falando sobre a rainha Sareth. Desde que ela entrou na série, a gente já sabia, né, que o seu objetivo era descobrir quem estava por trás ali da morte da família dela e também se vingar. Nesse ponto aqui, tanto nós quanto ela já sabemos que quem foi o responsável foi o Império. Quem mandou o assassinato foi o Dia, mas quem assassinou de fato foi a Demerzel, que fica bem nítido nesse episódio. E assim, né, até o momento, a rainha Sareth parecia que ela sabia muito o que ela estava fazendo, o plano que ela estava bolando ali. Mas aqui nesse episódio parece que ela perdeu qualquer vantagem que ela poderia ter e está totalmente perdida. Depois de uma decisão bem questionável de confrontar a Demerzel e falar logo tudo o que ela sabia na cara da Demerzel, a Sareth acabou saindo dessa conversa humilhada e com muito medo, né? Sendo ameaçada pela própria Demerzel, que falou que ela não segue mais o antigo código dos robôs, que era de proteger a humanidade. Agora ela serve ao Império, ela protege o Império. E qualquer outra pessoa que possa estar no caminho, ela mata. Inclusive, como ela já fez várias vezes. E assim, apesar da Sareth estar quase se tornando imperatriz, ela já percebeu que o seu valor ali dentro do palácio, ele se limita à possibilidade dela dar filhos ao Dia, né? Dar herdeiros pro Império. Então assim, a partir do momento que ela tiver feito o serviço dela, ela provavelmente vai ser descartada. E não só isso, né, gente? O tempo que ela já está vivendo no palácio agora pode ser um tempo de bastante sofrimento na mão de Dia e de Demerzel. E assim, se tem pelo menos uma pessoa que ela pode confiar ali dentro, é o Alvorada. Ela confia nele, por isso que ela procura ele nesse episódio, totalmente desesperada e revelando esse desespero, né? Eu ainda acho possível que o Alvorada seja um traidor. Não acho que é o caso, eu acho que o Alvorada realmente está do lado dela, mas vindo do Império, vindo de Cleon, eu não duvidaria se o Alvorada se revelasse aí um traidor e que ele tava, tipo, só se aproximando dela pra entregar informações pro Dia. Eu acho que de qualquer maneira, mesmo que o Alvorada seja um aliado, eu não acho que isso seja suficiente pra eles derrotarem aí a parceria do Dia com a Demerzel, porque eles são muito fortes juntos. Mas o ponto aqui é que a Sareth parece que pela primeira vez em toda essa jornada dela aí, né, dentro do Palácio do Império, ela percebeu que ela perdeu essa batalha, que não tem mais o que ela fazer. Inclusive, ela mesma fala pro Alvorada que ela é prisioneira do Império desde o momento que o Dia a escolheu como noiva. Então, antes mesmo dela chegar, né, até Trantor, mesmo quando ela tava lá no planeta dela, ela já era uma prisioneira do Império, porque qualquer coisa que ela fizesse, a partir daquele momento até agora, se ela confrontar, falar que não quer tentar fugir, qualquer coisa do tipo vai acabar na morte dela, na morte das pessoas que ela ama, enfim, já era. Ela está pega pelo Império. Então, assim, é a primeira vez que a personagem mostra esse lado, né, que ela realmente se sente derrotada, mas eu ainda acho que ela pode ser uma peça fundamental aí contra o Império, se ela tiver, óbvio, os aliados corretos. Agora vamos falar sobre o plano do Seldon, né? O Seldon lá do cofre, que enviou Robert Mello, Polly e a Constant para darem sequência, né, no plano dele. Eu fico me perguntando se esse plano do Seldon está saindo exatamente como planejado ou se as coisas já estão dando errado, já que tem alguns fatores que eu não sei se ele pode ou não ter previsto. Vamos começar falando sobre o Robert Mello. No episódio passado, ele chegou ali no Lar Enxame, que
é a Casa dos Navegadores, e agora nesse episódio ele faz a sua proposta. E esse plot, né, esse arco, vai trazer algumas informações bem legais pra gente sobre como o Império funciona e sobre como que as coisas têm ali acontecido na galáxia. A gente já sabia que os navegadores são humanos, mas que sofreram alterações no seu corpo para que eles pudessem suportar o salto. Então eles podem, né, dobrar o espaço sem serem prejudicados assim como os humanos normais são. E é por isso que eles são tão essenciais nesse tipo de viagem, né, especialmente para o Império. Nesse episódio a gente descobre que os navegadores são obrigados a entregar 10% dos seus filhos para servirem ao Império, como navegadores aonde o Império achar que é mais necessário. E em troca, o Império vai fornecer para eles opalesca, que é um micronutriente que esse corpo modificado deles precisa para sobreviver. Inclusive, esse é o mesmo nutriente que o Barrios estava minerando lá durante a sua condenação. Então o Império escraviza as pessoas para minerarem opalesca e depois eles usam essa opalesca para obrigarem os navegadores a servirem o Império, a concordarem com os termos do Império. E tudo isso porque o Império detém toda a produção de opalesca na galáxia. Então, se os navegadores não concordam, eles ficam sem essa substância e eles não conseguem viver. Mas a novidade aqui é que Terminus achou um jeito de produzir opalesca e por isso eles têm para oferecer aos navegadores. E assim, embora a proposta de liberdade seja muito tentadora, os navegadores têm muito medo de que essa rebelião acabe dando errado e em forma de punição o Império comece a exigir mais ainda deles e comece a dar, né, uma qualidade de vida pior para eles. Então eles têm esse medo de tomar, né, uma decisão. Robert Mallow sai dessa situação ileso, mas agora o Barrios tem a confirmação de que Terminus possui sim naves de saltos que não precisam de navegadores. E isso é uma revolução, né, porque o Império não tem essa tecnologia e o fato de Terminus ter muda tudo, porque os navegadores não trabalhariam para Terminus. Eles são leais ao Império por necessidade dessa opalesca. E eu comentei com vocês nos episódios anteriores que eu achava que o Glawen, o marido do Barrios, estava tendendo a trair o Império. E isso se reafirma aqui, porque ele vai propor pro Bel que eles se alinhem à Fundação, já que a Fundação tem uma possível vantagem contra o Império. Mas o Barrios não quer fazer isso, porque ele tem medo de que se ele fizer isso e der errado, né, o que é provável, porque eles acreditam que o Império é a maior força em toda a galáxia ainda, ele poderia sofrer uma condenação ainda pior, como por exemplo, eles podiam matar o Glawen na frente dele e obrigar ele a reviver esse momento pelo resto da sua vida. E gente, aqui é uma situação muito parecida com o caso dos navegadores, e esse é o grande problema, né, de qualquer rebelião, porque as pessoas têm muito medo de que ela dê errado e eles acabem sofrendo ainda mais na mão dos tiranos, que agora, né, depois que deu tudo errado, vão querer forçar mais ainda, vão querer piorar a situação dessas pessoas que tentaram a traição. E agora vamos falar sobre o Polly e a Constant. Eles finalmente chegaram ali, né, dentro do Palácio de Trantor, foram conversar, né, com o Dia, Crepúsculo e o Alvorada, e o Seldon revelou que tinha colocado, sei lá, tinha implantado ele mesmo, sua consciência, sei lá, dentro da Constant, e ele falava por ela, que foi uma coisa assim bem diferente feita até agora, e nesse momento ele vai confrontar o Dia face a face quase, né, e ele vai falar sobre o poder da Fundação e que o Império não deveria guerrear contra a Fundação porque eles vão perder e a Fundação vai ganhar. Então assim, ele foi super ousado ao fazer isso. E isso com certeza abrevia a guerra, né? Eu acho que a guerra poderia acontecer inclusive já no próximo episódio. Eu não sei ainda o que eles vão colocar antes dessa ida final do Dia para Terminus. Isso porque o Seldon, ele fala que o que sobrou dele está em Terminus. E eu não acho que ele daria essa informação de graça. Eu acho que ele usou isso como uma isca para atrair o Império para Terminus. Agora, o que ele está bolando nessa guerra? Será que ele tá tão certo que essa guerra vai dar certo? Porque a gente sabe que essa guerra é a segunda crise e Terminus precisa ganhar para que a Fundação possa sobreviver. E detalhe que até o momento não temos uma segunda Fundação. Inclusive, gente, sobre Terminus, isso é muito estranho, né? Porque a temporada toda esteve muito distante do povo de Terminus. Tudo que a gente sabe sobre eles, a maioria das coisas, está fora de Terminus no momento. Então nós temos o arco do Robert Mallow, que já não era mais de Terminus, temos o Polly e a Constant, que também não estão lá, a gente tem o Seldon do cofre, que a gente teve só um episódio ali com ele. Então assim,
assim, o povo de Terminus mesmo, a gente não conhece. São pouquíssimos rostos que a gente já viu. Então eu fico imaginando como que seria uma guerra lá em Terminus, cheio de figurantes e pessoas desconhecidas. E agora vamos falar sobre o arco mais impactante desse episódio, que é lá em Ignis, junto com os Mentálicos. A gente vê que a Tellen continua manipulando ali a Gale e a Salvor para impedir a segunda fundação. Mas uma coisa interessante nesse episódio é que a gente tem aquela cena da Gale meio que meditando ali, usando aquela conta dos números primos que ela faz desde o piloto da série, e ela tá usando isso meio que para concentrar ali os seus poderes, e quando a Salvor se aproxima, ela até joga um poder na Salvor assim meio sem querer, e eu fiquei pensando, será que ela está se aperfeiçoando ali em segredo para ficar mais forte que a Tellen e talvez confrontar a Tellen? Inclusive nesse episódio, a Salvor começa a fazer perguntas, e a Gale tenta impedir ela, né, falando que não é hora de fazer perguntas, que ela precisava confiar na Gale, mas é claro, né, a gente já sabe que a Salvor não é o tipo de personagem que fica esperando a hora certa que alguém vai falar pra ela segue os seus instintos, e na primeira oportunidade que ela tem, ela vai a fundo de descobrir o que está acontecendo. Isso vai levar ela até o local da morte do Harry Seldon, que inclusive parece bem morto, viu, gente? Eu acho que ele morreu mesmo, já que essa era uma dúvida do episódio anterior, né? Tipo, será que ele morreu? Morreu, gente. Eu, assim, pelo que eu vi, declaro Harry Seldon morto, pelo menos essa parte, essa versão dele. E aí a Tellen vai matar a Salvor. E, gente, eu achei bem convincente, assim, que a Salvor tenha morrido. Na verdade, eu não tenho dúvidas de que a Salvor ali, naquela água, morreu. Eu vi um pessoal falando, mas ela pode estar desacordada. Não, eu acho que ela morreu. A minha dúvida, né, aonde que eu guardo mais as minhas teorias, é sobre se aquela Salvor era a Salvor verdadeira. E eu falo isso porque eu acho que a Gale sabe de alguma coisa que ela ainda não nos revelou. Como eu falei, a Gale tem agido um pouco estranha, né? Mas se a Gale sabia que algo errado estava acontecendo, ela não ia deixar a Salvor ali pra cair numa emboscada da Tellen tão facilmente. Então, assim, eu tenho esperanças de que a Gale tenha feito alguma coisa aí que a gente não viu em cena e que aquela Salvor que morreu não fosse a Salvor verdadeira. Enfim, não sei, gente, eu não sei o que a Gale poderia ter feito, poderia ser uma outra pessoa ali no lugar da Salvor, enfim, mas eu não queria acreditar que a Salvor tenha morrido ela mesma de fato e que ela esteja saindo da série. Eu gostaria que ela ficasse mais. Mas vamos ver, né? Porque se ela tiver morrido também é interessante, porque não fica naquele clichê de os personagens importantes nunca morrem. Mas vamos ver, eu confesso que eu gostaria que ela continuasse viva. Mas assim, gente, mais importante do que o fato da Salvor estar viva ou não, o que mais me chamou a atenção é a forma como a Tellen mata ela. Aquele movimento que ela faz com a mão é o que eu fiquei olhando e fazendo várias teorias sobre isso, porque eu acho que é o mesmo movimento, ou então muito parecido, que o Dia faz lá na primeira temporada pra matar a Azura e também pra matar os líderes de Anacreon e Thespis. Também acontece na primeira temporada. É um movimento mais ou menos assim com a mão, que quando ele vira as pessoas morrem, e a Tellen faz um movimento muito parecido. E assim, né, os Mentálicos e o Império são grupos muito diferentes, então isso me faz pensar, será que não tem alguma relação entre eles? Será que os Mentálicos estão envolvidos com o Império? Inclusive, a Tellen faz esse movimento e mata ali a Salvor com o seu poder, mas a gente sabe que o Dia não tem poder, né? Ele não tem nenhum poder mentálico nem nada. Então ele faz esse movimento e, né, os seus capangas ali matam as pessoas. Mas eu fiquei pensando, por que a Tellen tá usando o mesmo movimento? Será que ela é fiel ao Império? Será que tem alguma coisa tem que ter, né, gente? Mas o Império não sabe da segunda fundação. Na verdade, ninguém sabia da segunda fundação. E a Tellen sabe. Então, essa é a minha maior curiosidade no momento, é saber aonde que essas coisas se conectam. Eu tinha até comentado num outro vídeo que seria possível que o Mulo, lá do futuro, tivesse feito algum contato com a Tellen para que ela soubesse da segunda fundação e tudo mais, e por isso ela quisesse impedir, né? Talvez a segunda fundação atrapalhasse ela de alguma forma. Mas agora esse movimento parecido com o Império me faz pensar que pode ser que tudo isso esteja conectado de alguma forma que eu ainda não consegui enxergar qual é. Mas agora eu quero saber de você. Assistiu o episódio? Gostou do episódio?
não gostou, quer comentar alguma coisa que eu não falei, ou uma coisa que eu falei também que você concorda, não concorda, qualquer opinião que você queira deixar, deixa aqui nos comentários, porque eu adoro ver o que vocês falam também, pra gente ir debatendo aí teorias até o episódio da semana que vem. Inclusive, a gente tem um grupo no WhatsApp de filmes e séries, lá tem várias pessoas assistindo Fundação, e a gente debate também várias teorias, então se você quiser entrar, os links vão estar aqui na descrição. Mas o vídeo de hoje foi isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like e considere se inscrever no canal. Isso porque aqui a gente tem vários vídeos de Fundação, nós temos vídeos acompanhando outras séries e também sobre outros lançamentos de filmes e séries que você pode se interessar. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada pra quem assistiu o vídeo até o final e eu espero você no próximo vídeo. Até a próxima e tchau!